Oi, pessoal. Bom, aqui quem fala é o Thiago de Jesus, ou Thiago Marcolini. E bom, faz muitos meses que eu não gravo vídeo. Meu último vídeo foi só o ano passado, no meio do ano passado. E muito tempo não converso com vocês. Uma é porque eu simplesmente estava sem celular, então o celular era a minha câmera. E no momento agora eu estou com o celular, porém ele não suporta os aplicativos que eu usava para fazer edição e etc. Mas não vem ao caso agora essa história. Vem ao caso do porquê eu sumi durante todo este tempo. Primeiramente eu quero ler Provérbios 3, que diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te trarão longevidade e anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. No versículo 12 vai dizer: Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que produz conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que os artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honras. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz, e árvore da vida para que dela comem, e são bem-aventurados todos os que retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fendaram os abismos, e as nuvens destilam um orvalho. Filho meu, não se apartem destas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso, porque serão vida para tua alma e enfeite para teu pescoço. Então andarás confiante pelo caminho e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o sono suave terá. Não temas o mal repentino, nem a ruína dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança. Guardarás os teus pés de serem presos. Não deixes de fazer o bem a quem necessite, estando em condições de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai, volta amanhã, que tu darei, se já tens contigo. Não maquines o mal contra teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros está a sua comunhão. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente que ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, porém os loucos trarão sobre si confusão. Ouve, filhos, a correção do pai, e estai atentos, para conhecerdes prudência. Bom, meus queridos irmãos, meus pessoas que seguem a minha página, é meio esquisito conversar com vocês sem estar mostrando o meu rosto, porém, eu tô com umas baitas olheiras, então eu não vou mostrar não, porque vocês vão se assustar. Tô com o cabelo enorme também, então eu não vou mostrar. Prefiro que a tela fique preta mesmo. Bom, rapaziada, o que aconteceu comigo foi o seguinte. Todos nós passamos por um momento cristão. Ser um cristão não é nada fácil, vamos começar por aí. O que é ser um cristão? Não é você ser crente. Uma pessoa pensa que crente é só pessoas evangélicas. Estão erradas. Crente é todo aquele que crê em algo. Por exemplo, o cara que é macumbeiro, ele acredita em seus orixás, em suas coisas, então ele é macumbeiro não, desculpa, não pode falar isso, né? O candomblé. Quem é do candomblé, eles acreditam nos seus orixás, nos seus santos e etc. Então eles creem.
eles são crentes. Quem é da catolicismo, crê nos seus santos, crê em Jesus, crê em Deus, então eles são crentes. Todo crente é aquele que crê. Cristão. Cristão vem do grego como pequeno Cristo. Exatamente, pequeno Cristo, ou seja, a imitação de Cristo na terra. Então, todos nós evangélicos ou católicos considerados cristão ortodoxos romanos ou cristão ortodoxos protestantes, somos cristãos. Cópia de Cristo, cópia de Jesus, nosso Salvador. Porém, nós não temos a mesma força que Jesus, obviamente. Vou dar um exemplo. Jesus foi batizado com o Espírito, foi batizado nas águas através de João Batista. Logo em seguida, o Espírito de Deus leva ele até o deserto. No deserto, ele passa 3 provações. O diabo traz para ele 3 tentações. Essa história todos nós conhecemos. Porém, Jesus é tão forte que conseguiu vencer. Mas Jesus era homem. Certo, ele tinha as mesmas fraquezas, as mesmas vontades, os mesmos desejos, porém ele foi forte. Mas ele era Deus na terra. Isso mudava. Ele era homem, porém Deus. Ele era os dois. Nós não. Nós somos cópias. Ou seja, não somos 100%. Toda cópia tem uma falha. E simplesmente eu falhei. Eu acabei pecando contra Deus, como qualquer um outro pecador. E como eu sempre falo, e falei nos meus vídeos, que todo pecado traz consequências. O meu trouxe consequências. Consequências que me baquearam fortemente. Claro, pedi perdão a Deus, chorei, me humilhei. E hoje, através do seu sangue, através do seu poder, eu sei que fui perdoado. Porém, ainda assim, a repreensão de Deus não é retirada da minha vida. Porque através da repreensão, Deus me ensina. E foi aí que Deus me direcionou para Provérbios, que fala sobre a repreensão, fala sobre não se esquecer da palavra de Deus. E eu parei para pensar, quantos cristãos estão sendo, neste momento, estão passando por uma prova tão grande, porque ainda não parou para pensar que a culpa são os seus erros e os seus pecados. Eu sei que é chato falar desse assunto, porém é necessário. É uma coisa que vocês vão entender o porquê que eu sumi tanto. E quando os crentes não, perdão. E quando os cristãos somem não. Quando os cristãos pecam contra Deus, eles acabam passando por uma declive tão grande que é perigoso eles passarem por uma depressão, eles passam por uma guerra espiritual, e isso faz com que eles ficam mais abalados, mais ainda se sentindo derrotados, e eles não têm coragem de ir até a Deus porque eles se sentem sujos, se sentem ímpios, se sentem que não podem chegar até a Deus, porque Deus não vai ligar muito para o que ele está falando, para o que ele está dizendo, porque ele é um pecador e ele se sente um dos piores pecadores da terra. Isto é normal para nós cristãos que pecamos. A vida de um cristão, ela basicamente começa com o primeiro amor. Neste momento, a gente passa por uma combustão de espiritualidade tão grande que a gente pensa, nada vai nos abalar. E assim ficamos por anos, talvez meses ou talvez dias. Até que a vida de cristão não é um mar de rosas. A gente passa pela primeira provação. E a primeira provação, ela, quando a gente se converte, é muito diferente das provações quando a gente não era convertido. Quando a gente não era convertido, a gente não conseguia entender quem era. Agora, quando a gente se converte, a gente consegue entender que é o inimigo usando aquilo para atingir a sua vida. Então, como ele sabe que você sabe que é ele vai atacar de uma forma que ele nunca atacou. É aí que você passa por um momento de declive, um momento que você cai e você pensa, não tem jeito. Muitos são fortes, muitos. Por muitas e muitas batalhas, eles são fortes. Assim como eu, não quero me vangloriar porque a glória é de Deus. Mas eu passei por muitas batalhas, muitas eu venci. Porém, esta que eu passei, eu não consegui ter forças para vencer. Eu não tive coragem de botar a minha cara aqui em um vídeo. Na verdade, eu nem tô botando a minha cara, na verdade, mas eu não tive coragem de colocar a minha voz em um vídeo e explicar por que eu sumi. Eu não tive coragem
de subir aos púlpitos novamente para cantar, para pregar. Eu não tive coragem de ir a escolas para pregar e para cantar. Eu não tive coragem de fazer mais nada por conta do erro que eu cometi contra Deus e também por conta de que a batalha foi tão grande que eu enfraqueci. Tá, qual é a conclusão de tudo isso? Quando eu fui para o meu serviço, hoje eu estou em Curitiba, não estou mais na minha cidade de Cornélio Procópio. Quando eu fui para o Mufato, trabalhei o dia todo com a espiritualidade ruim ainda. Eu voltei para casa, coloquei um fone de ouvido, eu voltando a caminho para casa, eu coloquei um fone de ouvido e de repente toca no meu celular a música. Quem é que nunca teve medo de seguir em frente e já quis parar? Quem nunca fechou os seus olhos e pediu pra Deus fazer o tempo passar? Quem nunca chorou bem baixinho? Oh, aleluia. Pra ninguém escutar. Aí Deus começou a falar no meu coração o seguinte, que simplesmente quem nunca passou por coisas tão grandes? Jesus Cristo passou por coisas enormes. Eu comecei a questionar a Deus por que ele me trouxe até Curitiba. Eu comecei a questionar a Deus por que eu perdi o meu serviço na cidade onde eu morava e tive que vir para cá. Eu comecei a questionar a Deus de diversas maneiras. E Deus continuou dizendo: quem é que nunca? Desculpa, essa música me emociona bastante. Tá. E Deus continuou dizendo para mim: filho, eu tenho um projeto na sua vida. Independente das circunstâncias que você passou, eu já te perdoei. Minha repreensão vai continuar a mesma porque eu te amo e você precisa aprender. Mas eu te amo. Aí eu perguntei: por que me amas? E ele falou que me escolheu desde o ventre da minha mãe e já me conhecia muito antes de eu estar no ventre dela. Assim como você também. Você que está ouvindo isso. Você foi escolhido no ventre da sua mãe. E muito antes de estar lá, você estava do lado do trono de Deus e ele já te conhecia como a palma da mão dele. Então, se você está passando por alguma dificuldade, eu quero que. Eu peço, na verdade, que em nome de Jesus, nesta noite, você coloque seus joelhos de madrugada, o horário que você quiser, e vá orar. Vá buscar o Senhor. Porque estamos passando por dificuldades tamanhas. Como vocês podem ver, estamos com vírus, matas sendo queimadas, coisas, vulcões entrando em erupção, coisas que estão escritas na Bíblia, em Mateus 24, que são os princípios das dores. E o próprio Jesus diz para a gente continuar orando e clamando a Deus para que todos esses dias não aconteçam no sábado ou no tempo de inverno. Vamos continuar então assim. Então clame a Deus enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Meus irmãos, me perdoam por este tempo que eu fiquei fora. Talvez vocês pensaram que eu desviei, talvez vocês pensaram que eu abandonei o evangelho, mas não. Era um momento meu e Deus. Um momento onde eu falei: Jesus, eu pequei contra ti, eu falei contra ti, mas por favor me perdoa. E este momento durou meses. E
Um dia Jesus disse: chega pra mim, e ele me perdoou, assim como ele também perdoou você. Na verdade, você já está perdoado. O que você precisa é conversar com ele e ouvir da própria boca dele que você está perdoado pelo poder do santo nome de Jesus. Eu só quero um dia chegar no céu e poder ver tudo aquilo que um dia eu cantei. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunido, cantando hosanas ao Rei. Em breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Iria abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaque e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Em breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Que Deus abençoe sua vida. Eu sei que o vídeo foi longo, eu sei que muitas pessoas não vão ter paciência para ouvir, mas se você ouviu até o final este vídeo, que você coloque um amém nos comentários. E se quiser conversar comigo através de mensagens, eu estarei aqui. Entre em contato comigo e eu falarei com vocês. Em nome de Jesus, muito obrigado por sua visualização, pela sua atenção. Que Deus abençoe e eu não vou sumir mais, tá, galera? Esse vídeo de hoje é só para avisar o que aconteceu comigo. E eu vou voltar. Eu vou voltar com os vídeos normais, tá bom? Deus abençoe vocês. É nóis. Valeu. Falou, falou, falou! Mentira, não vou imitar o Luca Martini, não, desculpa. Mas até mais, gente. Deus abençoe.